O Gazeta Entrevista está de volta. Estamos aqui recebendo o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre, o empresário José Adriano Ribeiro, para falar de um encontro que aconteceu na semana passada. A FIEAC liderou esse movimento lá na fronteira do Brasil com Peru, Bolívia, em Assis Brasil, Brasileia e Pitaciolândia. Então, um grupo de empresários, representantes de várias instituições, fizeram uma agenda lá de 2, 3 dias para discutir um assunto que é muito importante, o comércio bilateral. E, presidente, esse assunto sempre vem à tona, sempre volta à mesa de discussões, tem alguns ensaios de iniciar uma relação comercial, mas a coisa nunca deslanchou. Na sua opinião, por quê? Bom, em primeiro lugar, acho que precisa ter uma frente, né, que leve isso adiante e que acompanhe diariamente os passos dessas mudanças que precisam ser feitas. Mas antes de mais nada, falta aquilo consolidado de forma estrutural. Né? Aí a gente vê todos os investimentos que foram feitos na BR, todos os investimentos que foram feitos fisicamente nessa estrutura de aduana, mas que não foram concluídos. Então, do servidor até o próprio usuário que pretende usufruir desse comércio, tem problemas muito sérios. Por exemplo, uma carga perecível, se ela chega lá na sexta-feira e chegou depois das 17 horas, ela só vai ser atendida novamente na segunda-feira, porque a fiscalização do MAP, que é o Ministério da Agricultura, ele não fica lá no final de semana, ele é deslocado de Brasileia para lá, então no final de semana ele vai para Brasileia. Assim também a barreira sanitária também. E a própria Receita Federal, ela só trabalha durante o dia, fica bem claro. Agora, a diferença, nós fomos ao lado peruano, chega lá e está lá 24 horas de atendimento. É uma coisa simples. Sim, mas falta vontade política para poder... E questão de estrutura física, de pessoal? Pois é, infelizmente, né, é o que a gente viu com mais preocupação, porque é um ambiente insalubre. O banheiro de Assis Brasil, não fosse pela vontade do prefeito de Assis Brasil, que é um guerreiro lá de participação, que ele também é funcionário do Ministério da Agricultura, então ele conhece bem a situação lá, de ajudar, de limpar, de dar manutenção. Nem o banheiro, os servidores ou qualquer outro tipo de pessoa que passa por lá teria condição de usar o banheiro. Fora as condições precárias da situação física mesmo do prédio, que está corroída, né, que não tem uma reforma há tanto tempo, e que deixa a gente preocupado do ponto de vista da imagem. Resolvendo essa questão de infraestrutura, a parte burocrática, legislativa, como é que é? Muito séria, porque nós temos um documento desde 2009 que falta o pronunciamento do Ministério do nosso país, enquanto que levou 6 meses para esse mesmo documento receber a resposta do lado peruano, o lado brasileiro, sem resposta nenhuma, há tanto tempo assim, né? Quase 7 anos. Então a gente se vê muito amordaçado por essa questão que a gente quer desvencilhar. E aí, com a ajuda dos parlamentares federais, que no caso nós tivemos lá uma presença importante do senador Sérgio Petecão, que é quem, como coordenador da bancada, a gente procurou levá-lo para o encontro para ele ouvir a população, ouvir os empresários. Levamos lá uma comitiva de muitos empresários, comerciantes, industriários, e tivemos também a participação do deputado federal Cibá Machado, que hoje é secretário de Indústria e Comércio do Estado, e eles ouviram toda essa lamentação e todas as críticas, e foi muito bom por isso, porque a gente lavou muita roupa suja lá. Me parece que também falta um pouco de acompanhamento, fiscalização e cobrança, né? É verdade, naquilo que é a nossa atribuição enquanto indústria, a gente, além de cobrar, a gente tem que denunciar também algumas situações que ocorrem do ponto de vista dessa inércia, né? É papel da gente, né? Mas nos cabe também, e essa é a postura dessa nova gestão, que a gente tem que ser mais proativo. A gente tem que apresentar também, além da denúncia, além da informação do problema, a gente tem que também apresentar as soluções. E é isso que a gente quer fazer. O trabalho que a gente está fazendo de diagnosticar, desde quando começou, até o ponto que nós chegamos, ela vai desde a Ponte do Madeira, fazendo as verificações de prazo dessa obra que está continuando ou não, se tem problema de orçamento, se a empresa vai entregar a tempo, até Assis Brasil, onde você vê problemas bem domésticos lá de fronteira, que a gente quer botar na mão de todas as autoridades que têm a obrigação de fazer isso andar. Se a gente observa, Peru, Bolívia, é um mercado potencial muito forte, né? Então, isso certamente vai
gerar concorrência e tem outras empresas ou outros setores da economia que talvez não se beneficiem com isso. Como é que é essa relação? Até outros centros do país também que disputam o mercado, tem uma barreira aí também? É verdade. A gente não entrou ainda nessa discussão porque eu imagino, e também estou tentando convencer meus pares, de que primeiro a gente tem que fazer o dever de casa. Tá certo? Se eu digo que aqui é um local estratégico que é possível essa comercialização, essa relação comercial tem que começar daqui para o Peru e do Peru para cá, Bolívia e tal, com esse povo que está mais próximo da gente. E a gente tem que procurar fazer o dever de casa da seguinte forma. Primeiro, entender culturalmente como é que esse povo leva a sua vida e qual é o interesse deles naquilo que a gente produz. Segundo, a gente ter garantias e condições de internacionalizar nosso produto, né, e com condições de exportação em grande escala. Não adianta a gente fazer comércio de miçanga, nós temos que trabalhar de forma séria. Nós temos a questão da ponte de Brasileia, que ela é um dos problemas que a gente enfrenta para desestatizar a situação daquele discurso anterior para a federalização daquele problema. O que aconteceu? Hoje, a ponte de Brasileia e o anel viário de Brasileia, ele está nas mãos do senador Gladys Cameli, que tem trabalhado para que isso aconteça. A gente está acompanhando com a ajuda do governo do estado, parece que nos próximos dias aí nós vamos ter a publicação dessas obras. Feito isso, aí sim a gente pode começar a sonhar em dizer para o Amazonas, para Rondônia, olha, façam essa conta na ponta do lápis para você ver que é mais interessante fazer o seu transporte por aqui do que por outro estado. E aí, quando a gente fala na viabilidade dessa comercialização passando por aqui, a gente não pode esquecer que nós já temos esse corredor consolidado através do Sudeste. E aí nós estamos falando de uma coisa que tem que ser comprovado, justificado e mostrado que é real para ter essa diferença como uma proposta que atraia esses Agora, investidores. presidente, eu sei que ninguém vai fazer a apologia ao ilícito, mas se a gente pegar outras regiões do Brasil, onde o comércio bilateral começou, por exemplo, no Paraguai, o governo foi obrigado a ver aquela situação, a regularizar, facilitar, induzir e fortalecer, porque estava uma coisa fora de controle. Quer dizer, se uma região do país começa a abrir mercado dessa forma, alguém vai ter que tomar uma providência. Como é que o senhor vê essa possibilidade? Infelizmente você está coberto de razão e a gente torce para que isso não chegue a esse ponto. Você tocou num ponto extremamente delicado, foi o que nós levantamos. Hoje nós já temos informação de muita clandestinidade passando por ali, até por conta exatamente dessa questão dos horários, né? Porque se você imaginar, não porque o cara tenha a intenção de trafegar, de passar por ali de forma ilícita, mas se ele chega com uma carga de frango, por exemplo, ou de qualquer alimento perecível, e ele tem que esperar, chegou na sexta-feira, 7 horas da noite, não tem mais ninguém, ele ficar parado lá. O prejuízo vai ser enorme. O que ele vai fazer? Ele vai ter que apostar pelo ilícito mesmo. Isso é um problema que todos nós sabemos que isso pode acontecer. Fora que nós temos também quem trabalha exatamente com essa proposta, né? Quanto pior, melhor. Então, não é essa a nossa intenção, a gente quer se antecipar a esse problema, mitigar o máximo possível o que já está acontecendo e tentar a solução pelo caminho mais legal possível. Agora, finalizando, presidente, eu acho que a bancada federal do Acre deve isso ao Estado, né? Porque fala-se muito em desenvolver o Acre, mas tem que ter compromisso. Verdade, foi o que a gente levantou lá e foi muito bom pela presença dos 2 parlamentares federais. O próprio senador ficou indignado porque ele não tinha conhecimento desse documento no Ministério. Foi vergonhoso, porque a gente estava diante de autoridades peruanas, né? Cônsul peruano, prefeitos, vereadores do outro estado lá, do estado de Porto Maldonado, que inclusive convidou a gente para o próximo encontro. Então, isso realmente é desgastante para a gente. E aí o que a gente quer nesse momento é manter isso vivo, entregar para esses parlamentares. Nós conversamos com Rogério, todos os parlamentares são a favor, só que eles precisam ser demandados. Então é isso que a gente vai fazer. Muito bem, presidente. E conte aqui com a gente para divulgar essas informações e fomentar esse debate que é muito interessante para o estado do Acre. Agradecer aqui ao presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre, o empresário José Adriano Ribeiro. Muito obrigado. A gente faz um intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Gazeta Entrevista. Até já.